Minha melhor amiga de infância e eu inventamos uma linguagem alienígena secreta. Quando tínhamos 8 anos e 15 anos depois, isso salvou a vida dela de criminosos no Brasil. Quando eu e minha melhor amiga, Maia, éramos crianças, inventamos uma linguagem que mudou nossas vidas para sempre. Nós éramos obcecadas por filmes de espaço, então trocávamos sinais de mão pelas janelas dos nossos quartos à noite e criávamos palavras sem sentido para tudo. Zorblacks significava fingindo que estou bem. Significava preciso de ajuda. Galáxias roxas significava não estou sozinha. Usávamos o tempo todo quando nossos pais não estavam prestando atenção, e principalmente para comunicar coisas em particular, mas também porque nos fazia sentir especiais. Minha família se mudou para o outro lado do país no segundo ano do ensino médio, e lentamente perdemos o contato. Aos 22 anos, não éramos mais do que velhas amigas, e foi por volta dessa época que Maia passou de nunca postar para postar todos os dias. Stories, posts, tudo. Um deles tinha a legenda: gente, conheci o local mais incrível aqui no Brasil, e ele está me mostrando partes do país que os turistas nunca veem. E em circunstâncias normais, para uma garota normal, isso teria sido bom, mas essas não eram circunstâncias normais. E ela não era uma garota normal porque sempre me disse que nunca quis se mudar do estado. Ela era uma nova-iorquina de corpo e alma. As postagens continuaram chegando várias vezes ao dia, cada uma mais entusiasmada. Não acredito na sorte que eu tenho. Alguns dias, sinto que estou vivendo minha melhor vida Zorblacks. Foi aí que meu estômago gelou. Zorblacks era nossa palavra código e significava fingindo que estou bem. No início, tentei me convencer de que o Brasil estava apenas a deixando um pouco peculiar, mas naquela noite, eu não conseguia parar de pensar nisso. Então, às 3 da manhã, quando ainda não conseguia dormir, peguei meu telefone e investiguei a fundo a conta dela. Foi quando eu vi: este lugar tem uma grande energia de sussurro da lua. Aparecia em 3 legendas diferentes. Sussurro da lua significava estou com medo. Todas as capas dos destaques dos stories dela tinham a legenda Melin, que significa preciso de ajuda. Foi então que a ficha finalmente caiu. Alguém a estava forçando a postar essas atualizações. E ela estava usando nossa linguagem alienígena de infância para me dizer que havia sido sequestrada. Comecei a comentar casualmente em suas postagens, tentando dizer sutilmente que eu entendia o que ela estava dizendo, mas não tinha ideia se ela estava sequer vendo. Então, ativei as notificações de postagem apenas para rastrear melhor seus pedidos de ajuda, e a cada postagem, suas legendas se tornavam cada vez mais específicas. Isso me lembra de quando brincávamos de astronautas. Apareceu sob uma foto na praia, mas nós nunca brincamos de astronautas na praia. Nós só brincávamos de astronautas no Riverside Park. Sentindo como se eu tivesse 13 anos de novo, estava em outra legenda. Maia tinha 13 anos quando eu fui com ela visitar sua tia no Rio nas férias de primavera. Com saudades da minha coleção de 23 adesivos de galáxias roxas em casa, ela postou com uma foto do pôr do sol. Eu li e reli aquilo. Galáxias roxas significava não estou sozinha. Mas por que ela estava especificando 23? Por que mencionar adesivos que nunca colecionamos? Então a ficha caiu. Riverside, Rio, 23. Ela estava tentando me dizer que estava perto de uma área ribeirinha no Rio, possivelmente em um endereço com o número 23. Pensei em contar a alguém até perceber que a única evidência que eu tinha era uma linguagem alienígena inventada. Então, para evitar ser trancada em uma sala branca pelo resto da minha vida, liguei para a tia da Maia no Rio. Ela reconheceu minha voz instantaneamente, e eu disse a ela que Maia estava em apuros e possivelmente sendo mantida perto da área ribeirinha. A primeira coisa que ela disse foi: senti que Deus me dizia que algo estava errado. A tia dela era muito espiritual, o que significava que ela não me descartou como uma lunática. Procuramos todos os prédios com o número 23 ao longo da orla, e havia apenas 3 possibilidades. Eu estourei o limite do meu cartão de crédito em um voo para o Rio, e a tia da Maia me buscou no aeroporto e dirigimos para cada local. Os 2 primeiros eram prédios residenciais, e o terceiro era um antigo armazém que parecia abandonado. Chamamos a polícia do carro e dissemos que suspeitávamos que turistas sequestradas estavam sendo mantidas lá dentro. E não sei se eles acreditaram em nós ou se apenas decidiram verificar, mas eles entraram e 20 minutos depois, trouxeram Maia e outras 4 jovens. Maia parecia extremamente pálida e exausta, mas estava viva. Eu nem tive tempo de abraçá-la porque a ambulância a levou direto para o hospital. Mas enquanto eu e a tia dela seguíamos o carro, meu telefone vibrou. Maia tinha de alguma forma postado mais uma vez, segundos atrás, e a legenda era uma única palavra em nossa linguagem alienígena: Bloss. A palavra que significava ainda não acabou. Eu encarei meu telefone no banco de trás do carro da tia da Maia e minhas mãos tremiam. Como diabos ela conseguiu postar aquilo? A polícia a tinha acabado de tirar daquele armazém. Ela não estava com o celular. Verifiquei a postagem novamente e era definitivamente da conta dela. O carimbo de data e hora mostrava que foi postado 2 minutos depois que a tiraram de lá. Meu cérebro estava a mil. Outra pessoa tinha acesso à conta dela. Alguém que conhecia nossa língua, mas isso era impossível. Nós a inventamos quando tínhamos 8 anos e ninguém mais a conhecia. A tia da Maia continuava rezando em português enquanto dirigia, e eu não conseguia entender as palavras, mas entendia a essência. Ela estava agradecendo a Deus e pedindo proteção. Chegamos ao hospital e eles não nos deixaram ver a Maia imediatamente. Disseram que ela precisava ser examinada primeiro. As outras mulheres que resgataram estavam na mesma ala, e andei de um lado para o outro na sala de espera pelo que pareceram horas. Finalmente, uma enfermeira saiu e disse que poderíamos vê-la. Maia estava sentada na cama com um soro no braço, e ela parecia tão pequena. No segundo em que me viu, seus olhos se encheram de lágrimas, e corri e a abracei forte. Ela sussurrou algo no meu ouvido, que fez meu sangue gelar. Eles estão com a minha irmã. Eu me afastei e olhei para ela. Maia não tinha irmã. Ela era filha única, e sempre foi. Eu a conhecia desde os 6 anos. Ela me lançou um olhar que dizia: entre no jogo. Então, eu assenti como se entendesse. A enfermeira ainda estava no quarto verificando os sinais vitais da Maia, e Maia continuou falando sobre o quão preocupada estava com sua irmã, como esperava que sua irmã estivesse bem.
A enfermeira finalmente saiu, e Maia agarrou minha mão e gesticulou silenciosamente com os lábios. Eles estão ouvindo. Olhei ao redor do quarto e parecia normal. Apenas um quarto de hospital. Mas Maia continuou apertando minha mão em um padrão. 3 curtos, 3 longos, 3 curtos. SOS, peguei meu celular e abri o aplicativo de notas e digitei. O que está acontecendo? E mostrei a ela. Ela pegou meu celular e digitou de volta. O cara que me pegou tem gente em todos os lugares. Equipe do hospital, polícia. Ele deixou que fôssemos resgatadas de propósito. Meu estômago revirou e eu digitei de volta. Por quê? Ela digitou por um longo tempo. Ele comanda uma rede de venda de substâncias e usa turistas. Mas quando a polícia chega perto demais, ele encena um resgate e faz parecer que salvaram todo mundo. Mas ele mantém algumas garotas escondidas e usa-as para controlar as que saíram. Eu me senti mal. Maia continuou digitando. Ele está com minha colega de quarto do armazém e disse que se eu contar qualquer coisa real à polícia, ele a matará e que tenho que voltar para ele em 48 horas ou ela morre. Eu queria gritar. Nós tínhamos acabado de salvá-la. E agora ela tinha que voltar. Maia digitou mais. Ele sabe sobre a nossa linguagem e tem todas as minhas senhas de redes sociais. Estava observando minhas postagens por meses antes de me pegar. Isso explicava a postagem Bloss. Esse cara era esperto demais. Maia apagou tudo o que havia digitado e me devolveu o celular. Então ela disse em voz alta que estava cansada e precisava descansar. Eu entendi a dica. Não podíamos falar livremente aqui. Eu disse a ela que voltaria amanhã e saí com a tia dela. No carro, tentei processar tudo. Isso não tinha acabado, nem de perto. Algum psicopata estava com a colega de quarto da Maia e a estava usando como refém. Maia tinha 48 horas antes de ter que voltar para ele, e ele tinha gente no hospital e na polícia. Então não podíamos confiar em ninguém. Pedi à tia da Maia que me deixasse no meu hotel. Eu precisava pensar. Mas quando cheguei ao meu quarto, algo parecia errado. Minha mala estava em um lugar diferente, apenas um pouco, mas eu notei. Alguém esteve no meu quarto. Verifiquei tudo, mas nada estava faltando, e isso quase tornou tudo pior. Eles queriam que eu soubesse que estiveram lá. Tranquei a porta e enfiei uma cadeira sob a maçaneta. Então me sentei na cama e tentei descobrir o que fazer. Tínhamos menos de 2 dias para salvar a colega de quarto da Maia e parar esse cara. Mas não podíamos ir à polícia. Não podíamos confiar no hospital. Então éramos apenas eu, Maia e sua tia contra uma rede e esse homem poderosos. Senti-me completamente sobrecarregada. Meu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Pare de interferir ou sua amiga paga o preço. Depois, uma foto do quarto de hospital da Maia tirada de dentro e recente, porque ela estava usando a mesma camisola do hospital. Essas pessoas a estavam vigiando agora mesmo. Eu queria jogar meu telefone contra a parede. Em vez disso, respirei fundo e pense. O que a Maia faria? Ela já tinha sido esperta o suficiente para usar nossa linguagem para pedir ajuda. Ela encontrou uma maneira de se comunicar mesmo quando eles estavam observando. Então, eu precisava ser esperta também. Enviei uma mensagem de volta. Não sei do que você está falando. Fingir-se de boba parecia mais seguro. Outra mensagem chegou. Saia do Rio amanhã ou teremos um problema. Eu encarei a mensagem, eles me queriam longe, o que significava que eu era uma ameaça para eles de alguma forma. Bom, isso significava que tínhamos uma chance. Não dormi naquela noite e cada barulho no corredor me fazia pular. O ar-condicionado fazia um barulho como se alguém estivesse tentando arrombar. Por volta das 5 da manhã, desisti e comecei a planejar. Se eles me queriam fora, eu os faria pensar que estava indo embora. Mas eu não iria a lugar nenhum sem a Maia. Reservei um voo de volta para casa para aquela tarde, certificando-me de procurar várias opções primeiro, comparando preços em voz alta ao telefone com um falso agente de companhia aérea. Na verdade, apenas silêncio. Certifiquei-me de usar o Wi-Fi do hotel para que eles vissem se estivessem monitorando. Então, arrumei minhas coisas ruidosamente, deixando óbvio que estava me preparando para sair. Bati gavetas, fechei malas com força exagerada, mas eu também fiz outra coisa. Mandei uma mensagem para a tia da Maia e pedi para ela me encontrar em um café perto do hospital, um lugar público, um lugar seguro. Ela apareceu parecendo exausta, com olheiras sob os olhos que a maquiagem não conseguia esconder. Eu podia dizer que ela também não tinha dormido. Suas mãos tremiam enquanto ela levantava a xícara de café. Eu expliquei tudo que a Maia havia me contado sobre a colega de quarto e o prazo de 48 horas, e o rosto dela ficou pálido. Ela continuou balançando a cabeça e murmurando orações em português. Então, ela disse algo que me surpreendeu. Ela conhecia um padre que ajudava vítimas desse tipo de sequestro, alguém de fora do sistema, alguém em quem poderíamos confiar. Encontramos o padre Carlos naquela manhã em sua igreja, um pequeno prédio de pedra espremido entre apartamentos modernos, e ele era mais jovem do que eu esperava. Talvez 40 anos, com olhos gentis e mãos calejadas. Ele ouviu nossa história sem interromper, ocasionalmente balançando a cabeça ou fazendo anotações em um pequeno diário de couro. Quando terminamos, ele assentiu como se nada daquilo o surpreendesse, e nos disse que não era a primeira vez. O mesmo grupo operava há anos, movendo-se como fantasmas pelo submundo do Rio. Eles haviam aperfeiçoado seu sistema, encenando resgates para despistar a polícia, mantendo vítimas como reféns e rodando as garotas entre cidades como mercadoria. Ele disse que a colega de quarto da Maia provavelmente estava sendo mantida em um local secundário, em algum lugar que a polícia não conhecia. A rede desses criminosos tinha várias casas de segurança ao redor do Rio, espalhadas por favelas e distritos industriais. Encontrar a certa seria quase impossível, a menos que tivéssemos informações de dentro, o que não tínhamos. Senti-me sem esperança novamente. Estávamos ficando sem tempo. E não tínhamos pistas. O relógio na parede da igreja parecia zombar de nós a cada tic-tac. Então, o padre Carlos disse algo que mudou tudo. Ele conhecia uma das garotas que havia sido resgatada com a Maia. Ela já tinha vindo à sua igreja antes, buscando santuário e consolo. Talvez ela tivesse visto ou ouvido algo útil. O nome dela era Ana, tinha 19 anos, da Colômbia, com olhos assombrados que pareciam muito mais velhos. O padre Carlos a trouxe para uma sala nos fundos da igreja, onde poderíamos conversar em particular. A sala cheirava a incenso e madeira velha. Ela estava apavorada.
se encolhendo a cada som da rua, e continuava olhando por cima do ombro como se alguém pudesse se materializar das sombras. Mas quando explicamos sobre a colega de quarto da Maia, sua expressão mudou. Ela sabia de algo. Ana nos disse que os homens haviam falado sobre um barco quando pensaram que ela estava dormindo. Algo sobre mover garotas pela água para evitar postos de controle. Ela os ouviu mencionar uma marina através das paredes finas, de onde quer que a tivessem mantido. Ela disse, Marina da Glória? Eles mantinham um iate lá para cargas especiais. Meu coração começou a acelerar. Esta era uma pista real. Mas Ana também nos avisou, sua voz baixando para quase um sussurro. O homem que comandava tudo era brutal. Ela tinha visto o que ele fazia com as garotas que tentavam escapar, e os gritos ainda assombravam seus sonhos. Não podíamos simplesmente aparecer na marina. Precisávamos de um plano e precisávamos de ajuda, mas ajuda de verdade, não da polícia que poderia estar comprometida. O padre Carlos fez algumas ligações em um velho telefone de disco que parecia pertencer a um museu. Ele tinha contatos, ex-militares que agora faziam segurança privada, homens que o haviam ajudado antes com vítimas de desses criminosos, e eles concordaram em verificar a marina. Apenas vigilância a princípio, ver se o iate estava lá, procurar por quaisquer sinais da operação. Eu voltei para o meu hotel para manter as aparências, fiz um grande show ao fazer o check-out, discutindo com o recepcionista sobre a conta, exigindo falar com um gerente, e coloquei minha mala em um táxi com dificuldade exagerada. Mas em vez de ir para o aeroporto, pedi ao motorista que me levasse para um hotel diferente do outro lado da cidade, um lugar decadente que alugava por hora, mas não fazia perguntas. Paguei em dinheiro, registrei-me com um nome falso que vi em um filme uma vez. Se eles estivessem me rastreando, talvez isso nos desse algum tempo. Naquela tarde, o padre Carlos ligou e seus homens haviam encontrado o iate. Um barco de 60 pés chamado Paradise Dreams. A ironia não me passou despercebida. Eles o observaram por horas de diferentes pontos de vista e viram homens entrando e saindo. Jovens mulheres sendo trazidas a bordo sob o manto da escuridão, mas nunca as viram sair. Tinha que ser ali que estavam mantendo a colega de quarto da Maia. Nos encontramos na igreja novamente para planejar, e o sol do fim da tarde lançava longas sombras através dos vitrais. Os contatos de segurança do padre Carlos, dois caras chamados Rafael e Diego, expuseram a situação. Rafael era alto e magro, com postura militar, e Diego era mais baixo, mais robusto, com cicatrizes que sugeriam um passado violento. O iate estava em uma parte segura da marina. Guardas no portão verificando identidades, câmeras por toda parte. Entrar seria difícil. Sair com uma refém seria mais difícil ainda. Mas não tínhamos escolha, o relógio estava correndo, Maia tinha menos de 24 horas antes do prazo final, e se não resgatássemos sua colega de quarto, ela teria que voltar para aqueles monstros. Isso não ia acontecer, não sob minha vigia. Rafael teve uma ideia. A marina tinha um restaurante com vista para as docas e acesso público. Poderíamos entrar lá, observar o iate, talvez encontrar uma maneira de nos aproximarmos pela água. Era arriscado, mas melhor do que tentar invadir os portões como em um filme de ação. Naquela noite, vesti meu vestido mais bonito, um preto que eu tinha embalado para um jantar chique, que agora parecia ter sido em outra vida, e fui ao restaurante da marina com Diego. Fingimos ser um casal em um encontro e conseguimos uma mesa perto da janela com uma visão clara do iate. O maître pareceu desconfiado, mas uma gorjeta generosa resolveu as coisas. Eu podia ver homens no convés, caras grandes, definitivamente segurança. O barco estava iluminado como uma árvore de Natal. Impossível se aproximar sem ser visto. Então, notei algo. A cada hora, mais ou menos, os guardas entravam. Troca de turno, talvez, ou apenas uma pausa, mas por cerca de 10 minutos, o convés ficava vazio, e não era muito, mas era alguma coisa. Enviei uma mensagem para Rafael sobre o que observei, tentando parecer que estava apenas checando o Instagram. Ele disse que poderia ser o suficiente. O plano era insano. Esperar a troca de guardas e Rafael se aproximaria pela água em um pequeno barco. Embarcaria no iate durante a janela de 10 minutos. Encontraria as garotas e as tiraria de lá antes que alguém notasse. Tantas coisas poderiam dar errado. Mas estávamos sem opções e decidimos agir naquela noite. Esperar mais apenas aumentaria as chances de eles moverem as garotas para outro lugar. Eu queria ir com Rafael, mas todos votaram contra e disseram que eu só atrapalharia. Eles provavelmente estavam certos. Eu não sabia lutar ou manusear armas. Meu trabalho era esperar na igreja com o padre Carlos e a tia da Maia. Essas foram as horas mais longas da minha vida. Sentamos no escritório da igreja, rezando e checando nossos telefones a cada 2 minutos. O velho relógio na parede fazia um tic-tac tão alto que parecia uma contagem regressiva. Rafael deveria mandar uma mensagem quando estivesse com as garotas. E a meia-noite veio e se foi. Nada. 00:30, ainda nada. Eu estava começando a entrar em pânico, quando finalmente, à 1 da manhã, meu telefone vibrou. Mas não era de Rafael, era do número desconhecido novamente. Bela tentativa, sua amiga tem 6 horas para retornar, ou a colega de quarto dela morre. Meu coração afundou. Eles sabiam, de alguma forma. Eles sabiam da nossa tentativa de resgate. 2 minutos depois, Rafael ligou, e eles haviam subido a bordo do iate. Mas estava vazio, sem garotas, sem guardas, nada. Apenas o cheiro persistente de perfume e medo. Tinha sido uma armadilha, ou talvez eles tivessem movido todo mundo quando perceberam que estávamos na cola deles. De qualquer forma, havíamos falhado e senti-me mal. Tínhamos piorado as coisas. Agora eles sabiam que estávamos trabalhando ativamente contra eles e seriam mais cuidadosos. Talvez machucassem a colega de quarto da Maia para provar um ponto. Eu queria gritar e o padre Carlos tentou me consolar, mas eu estava inconsolável. Então, a tia da Maia disse algo que me fez pensar. Ela perguntou, por que eles deram mais 6 horas a Maia? Por que não simplesmente matar a colega de quarto imediatamente? Por que nos dar outro prazo? Não fazia sentido. A menos que eles precisassem da Maia para algo específico. Liguei de volta para Rafael. Pedi que descrevesse tudo sobre o iate. Ele disse que parecia habitado, comida na cozinha, roupas nas cabines. Mas algo estava estranho, muito arrumado. Como se alguém tivesse limpado às pressas e ele encontrou algo estranho. Um monte de vistos de turista.
todos para mulheres jovens, todos com datas de partida para os próximos dias. Foi aí que a ficha caiu. Eles não estavam apenas vendendo garotas, eles as estavam tirando do país e precisavam da Maya para parecer legítimo. Ela era americana, ficha limpa, a cobertura perfeita para viajar com um grupo de amigas, e é por isso que não podiam simplesmente matar a colega de quarto dela. Eles precisavam da Maya cooperativa. Isso mudou tudo. Se estivéssemos certos, eles teriam que aparecer em breve. Aeroportos têm segurança. Manifestos de passageiros, eles teriam que usar identidades reais. E finalmente tínhamos um ponto de pressão, mas ainda não sabíamos onde eles estavam mantendo as garotas agora. A tia da Maya se lembrou de algo. Quando Maya desapareceu, ela tentou rastrear seu telefone, e ele havia dado sinal em alguns locais ao redor do rio antes de ficar inativo, e um deles era perto do antigo distrito portuário. Uma área cheia de armazéns e prédios industriais, exatamente como onde encontraram Maya. Era uma pista fraca, mas era tudo o que tínhamos. Rafael e Diego concordaram em verificar, mas desta vez seríamos mais espertos, sem pressa, apenas reconhecimento, descobrir se havia alguém lá, relatar e fazer um plano real. Eu não podia simplesmente sentar e esperar de novo. Eu os convenci a me deixar ir, não para o armazém, mas para perto. Eu esperaria no carro com a tia da Maya, e se algo desse errado, seríamos o reforço, ou pelo menos testemunhas. O distrito portuário à noite era assustador pra caramba. Ruas vazias, postes de luz quebrados lançando poças de escuridão. O tipo de lugar onde coisas ruins acontecem e ninguém faz perguntas. Rafael e Diego foram a pé para fazer o reconhecimento e estacionamos a algumas quadras de distância e esperamos. 20 minutos depois, Rafael mandou uma mensagem. Encontrei algo, vários guardas, parece ativo. Meu coração começou a bater forte. Poderia ser aqui, mas não podíamos simplesmente invadir. Não com guardas armados. Precisávamos de ajuda, ajuda de verdade. Foi quando eu fiz algo, ou muito inteligente ou muito estúpido, e liguei para o escritório do FBI no Rio. Sim, eu sei, loucura, mas eram cidadãs americanas sendo vendidas, e isso tornava o caso federal e o FBI não estaria comprometido como os policiais locais poderiam estar. O agente que atendeu parecia entediado até que mencionei vítimas americanas e criminosos. Então ele ficou muito interessado, e disse que eles estavam rastreando casos semelhantes. Pediu minha localização. Eu hesitei. E se isso fosse um erro? E se os criminosos tivessem gente lá também? Mas estávamos sem tempo. O prazo de Maya era em 3 horas, e a colega de quarto dela morreria se não fizéssemos algo. Então eu dei o endereço e contei a ele sobre o armazém, os guardas, toda a situação. O agente disse para eu não sair do lugar, eles cuidariam disso, mas ele também disse algo que me deixou nervosa. Precisaremos coordenar com as autoridades locais, e isso pode levar algumas horas para ser organizado adequadamente. Eu expliquei que não tínhamos horas, vidas estavam em jogo. Ele disse que entendia, mas havia protocolos, operações internacionais exigiam aprovações, burocracia, coordenação. Eu queria gritar, enquanto eles preenchiam papéis. A colega de quarto da Maya poderia estar morrendo, mas discutir não ajudaria. Agradeci e desliguei. Então fiz outra ligação. Desta vez para o agente William Chen, o contato do FBI que eu havia conhecido na embaixada semanas antes, quando cheguei e tentei relatar o desaparecimento de Maya. Ele me deu seu cartão, disse para ligar se algo acontecesse e bem, isso definitivamente se qualificava como um acontecimento. Chen atendeu no segundo toque apesar da hora tardia. Quando expliquei a situação, seu tom mudou completamente. Você está no distrito portuário agora? Ele perguntou. Com confirmação visual do armazém? Eu disse que sim. Ele me disse para enviar a ele o endereço exato por mensagem e não sair do lugar. Ao contrário do escritório de campo, ele não mencionou protocolos ou burocracia. 20 minutos depois, veículos começaram a chegar. Não carros de polícia marcados, mas SUVs pretos com placas do governo. Agentes em equipamento tático surgiram, movendo-se com eficiência praticada. Chen deve ter movido céus e terras para mobilizar isso tão rápido. Rafael e Diego voltaram para o nosso carro, e todos nós assistimos à distância enquanto os agentes cercavam o armazém. Chen apareceu na nossa janela, vestindo um colete à prova de balas sobre o terno. Vocês 3 precisam sair agora. Isso pode ficar feio. Nós não discutimos. E enquanto a tia da Maya nos afastava de carro, ouvimos os primeiros sons da invasão, gritos, granadas de luz e som. Depois tiros, muitos tiros. Segurei a mão da tia da Maya e nós duas rezamos. Isso tinha que dar certo. Simplesmente tinha que dar. Dirigimos para a igreja do Padre Carlos para esperar e ele ainda estava acordado, rezando no santuário. Nós nos juntamos a ele, sentadas nos bancos de madeira, enquanto as sirenes soavam à distância. 1 hora se passou, depois 2, e finalmente, meu telefone tocou. Era Chen. Nós os pegamos. 12 mulheres. Todas vivas, incluindo uma americana que corresponde à sua descrição da colega de quarto de Maya. Eu quase desmaiei de alívio. Mas Chen não havia terminado. Também pegamos Roberto Silva. Ele estava lá tentando mover as garotas antes do amanhecer. Silva. O nome não significava nada para mim então, mas logo se tornaria gravado em minha memória. O monstro que havia orquestrado tudo. No prédio do FBI, tudo era um caos. Agentes correndo, telefones tocando, pessoas gritando em inglês e português. Eles nos colocaram em uma sala de conferências e disseram que alguém viria falar conosco em breve. Pela janela, vi eles trazendo as mulheres resgatadas. Elas pareciam em estado de choque, enroladas em cobertores, algumas chorando, outras apenas olhando para o vazio. Então eu a vi. Uma garota loira da idade de Maya, sendo ajudada por 2 agentes. Ela olhava ao redor freneticamente, perguntando algo. Os agentes balançavam a cabeça. Eu soube instintivamente que era Sarah, a colega de quarto da Maya. Ela estava procurando por Maya, certificando-se de que sua amiga estava segura, mesmo no meio de seu próprio resgate. Finalmente, Chen veio nos informar. A operação tinha sido um sucesso completo, e todas as 12 mulheres resgatadas ilesas. 6 criminosos presos, incluindo Silva. Eles também apreenderam computadores, telefones, documentos, evidências que exporiam toda a rede. Silva está no nosso radar há meses, Chen explicou. Sabíamos que ele estava envolvido em crimes grandes, mas não podíamos provar.
Ele era muito cuidadoso, muito bem conectado. Sua informação nos deu a causa provável que precisávamos. Ele me mostrou uma foto. Perguntou se eu reconhecia o homem. Roberto Silva parecia um empresário. Terno caro, mãos bem cuidadas. O tipo de rosto em que você confiaria. O tipo de monstro que se esconde à vista de todos. A tia da Maia ofegou quando o viu. Ela o conhecia. Ele era dono de vários negócios legítimos no Rio. Restaurantes, boates, fachadas perfeitas para movimentar as garotas. Posso ver a Sara? Eu perguntei. A colega de quarto da Maia? Chen hesitou. Ela está sendo interrogada, mas também está perguntando sobre a Maia. Continua dizendo que Maia salvou sua vida. Ensinou a ela algum tipo de linguagem de código. Eu expliquei sobre nossa linguagem alienígena, como Maia deve tê-la ensinado a Sara no cativeiro. A expressão de Chen mudou. É assim que você soube que Maia estava em apuros, através de mensagens codificadas. Eu assenti. Ele saiu da sala e voltou com outro agente, e eles queriam saber tudo sobre a linguagem, cada palavra, cada sinal, como a desenvolvemos, como Maia a usou. Passei a hora seguinte ensinando a agentes do FBI nossa linguagem alienígena de infância. Em outras circunstâncias poderia ter sido engraçado, mas saber que ela salvou vidas tornou tudo profundo. Eles me deixaram ligar para a Maia de uma linha segura. Ela ainda estava no hospital sob proteção federal. Quando contei a ela que Sara estava segura, ela começou a chorar. Eu ensinei a ela nossas palavras. Ela disse, para que ela tivesse esperança. Para que ela soubesse que alguém entenderia se tivesse a chance de usá-las. Os dias seguintes foram um borrão. Proteção federal para Maia e Sara, entrevistas e depoimentos intermináveis. O FBI encontrou mais vítimas através dos registros de Silva. Algumas haviam sido vendidas anos atrás. Outras estavam prestes a ser movidas. A operação de Silva era gigantesca, internacional, conectada a redes semelhantes na Colômbia, Venezuela, Argentina, mas eles foram descuidados. Mantiveram registros, nomes, datas, transações. O FBI tinha tudo o que precisava. Silva tentou fugir, mas só conseguiu chegar ao aeroporto. Eles o prenderam tentando embarcar em um jato particular para o Paraguai. Sem fiança, sem acordos. Ele enfrentaria prisão perpétua. Maia foi liberada do hospital para a proteção federal. Eles a moveram junto com Sara para uma casa segura. Fui autorizada a visitá-las assim que fui liberada. Vê-las juntas foi surreal. Essas duas mulheres que passaram pelo inferno, unidas pelo trauma, mas também pela sobrevivência e pela nossa boba linguagem alienígena. Sara nos contou como Maia a manteve sã no cativeiro, como ela lhe ensinou as palavras tarde da noite, quando os guardas não estavam prestando atenção. Frases simples no início, depois ideias mais complexas, todo um sistema de comunicação que seus captores não conseguiam entender. Ela me disse que alguém reconheceria as palavras, disse Sara, que sua melhor amiga as veria e saberia. No início, pensei que ela estivesse delirando, mas ela tinha tanta certeza. Isso me deu esperança. O julgamento levou meses para ser preparado. O FBI construiu seu caso metodicamente. Registros financeiros, escrituras de propriedades, testemunhos. Eles rastrearam a rede de Silva por toda a América do Sul. Dezenas de prisões se seguiram. Cada uma levava a mais evidências, mais vítimas salvas. Maia e Sara tiveram que testemunhar, reviver seu pesadelo no tribunal. Eu estive lá todos os dias, vendo-as serem tão corajosas, tão fortes, contando suas histórias sem hesitar, garantindo que o júri entendesse exatamente o que Silva havia feito. Os advogados de Silva tentaram de tudo. Disseram que as mulheres eram participantes voluntárias, que tudo era consensual, que Maia e Sara estavam mentindo por atenção ou dinheiro. Mas as evidências eram esmagadoras. E Maia e Sara tinham algo que Silva não esperava. Elas tinham uma a outra. Elas tinham provas e tinham nossa linguagem. Eu também testemunhei. Expliquei como reconheci as mensagens codificadas de Maia, como desenvolvemos a linguagem quando crianças, como Maia a usou para pedir ajuda, como ela a ensinou a Sara. O júri ficou fascinado. Vários membros ficaram visivelmente comovidos. A defesa tentou descartar tudo como coincidência. Disse que estávamos atribuindo significado a palavras aleatórias. Mas quando Maia e Sara demonstraram a linguagem no tribunal, mostrando o quão complexa e consistente ela era, esse argumento desmoronou. O júri levou menos de 2 horas. Culpado em todas as acusações. Silva pegou prisão perpétua sem possibilidade de condicional. Sua rede foi desmantelada, propriedades confiscadas, contas congeladas. O FBI estimou que eles salvaram mais de 100 mulheres de serem vendidas. Foi uma vitória imensa.